igreja, eu não consigo trazê-los para a igreja. Traga dia 16, às 10h30 da manhã, para o culto da grande família. E vamos orar. Amém? Vamos orar, uma proposta de oração. Hoje eu estava ouvindo um pastor da Igreja Central da Barra, Igreja Batista Central da Barra, e ele estava falando sobre um tema de um assunto lá, e lá pelas tantas, ele falou uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, a igreja, irmãos, se autossustenta, por isso ela não tem rabo preso com ninguém. Por isso eu, particularmente, sou contra a igreja em si, não os membros individualmente, a igreja se meter em política. Porque eu acho que quem se mete nisso acaba, de alguma forma, negociando esse tipo de coisa. Eu acho que a igreja está acima de tudo isso. Diga glória a Deus. Acho que a igreja de Jesus está acima de tudo isso. Cada membro individualmente, se a pessoa quiser ser político, quiser se candidatar, é outros 500. E ele estava falando justamente que a igreja não tinha, ele usou essa expressão, e é verdade, rabo preso com ninguém, porque ela se autossustenta. O que sustenta a igreja é os seus dízimos, são as suas ofertas, e é desta forma que a gente paga as nossas contas, e é desta forma que a gente mantém a nossa liberdade também. A gente pode subir aqui e pregar a palavra de Deus com toda a liberdade, porque nós não temos que nos preocupar se vai agradar a João, ao governo, a Beltrano. A igreja é livre. Ela não está presa a essas convenções. Nós estamos presos à palavra de Deus. Então, você entender que essa liberdade também tem um preço, que é o preço da fidelidade. Né? A igreja evangélica está expandindo e crescendo tremendamente. Uma das razões é que ela justamente é livre. Ela não depende do governo para se abrir, ela não depende de dinheiro do governo para fazer absolutamente nada. Boa parte da obra de Deus é feita voluntariamente, amorosamente, por gente que se sente chamada para cumprir uma missão. Quem se sente chamado para cumprir uma missão aqui na terra? Diz assim: eu me sinto chamado, Deus me colocou nesse mundo com um propósito. Então, quando a pessoa descobre esse chamamento e se integra, então a igreja trabalha assim. Mas, obviamente, a igreja tem seus compromissos. Para estar aqui, para ter esse local, temos que pagar aluguel. Como é que se faz isso? Temos que pagar a luz. Como é que se faz isso? Temos que pagar empregado. Como é que se faz isso? Tudo isso se faz através da sua fidelidade. Portanto, quando você receber o seu 13º lá, lembre-se, o dízimo é sobre toda a renda, inclusive o 13º, porque também nós pagamos 13º aqui. Amém? Então, é só para você saber que, primeiro, o teu compromisso toca a obra de Deus. A tua fidelidade toca a obra de Deus, também nesta área. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. O pastor quando falou isso, eu fiquei feliz, porque este é o problema da Rede Globo conosco, evangélicos. Nós não temos outro compromisso, pelo menos as igrejas sérias, que hoje, infelizmente, tem que falar isso, né? Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então, eles têm um certo temor, porque não há uma politicagem para, ficar babando o governo. A gente não tem essa preocupação. Essa preocupação é com a Bíblia. Então, isso, para quem tem monopólio, para quem gosta de manusear a opinião pública, isso é um perigo, porque eu não tenho uma pessoa que eu possa ter um mecanismo para manuseá-la, seja político, seja econômico. E a igreja é livre. Diga glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta liberdade, pelo país que temos, em que nós podemos abrir a boca e pregar a tua palavra com toda liberdade. Obrigado por isso, obrigado também, Senhor, porque a tua igreja também é livre, Senhor. E eu peço, Senhor, que nós possamos marchar sempre, Senhor, debaixo da orientação da Tua Palavra e do Espírito Santo. Obrigado, porque podemos honrar os nossos compromissos. Abençoa as famílias aqui representadas, que nada falte
a esses lares, a essas famílias, e eu tenho certeza, Senhor, que na base da fidelidade nada faltará, porque a tua palavra não volta vazia, ela se cumpre naquilo que ela se propõe, e ela diz que se nós formos fiéis nos dízimos, nas ofertas, tu abriria janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Muito obrigado pela fé, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entregue aqui nas mãos do nosso diácono, faça isso em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Efésios capítulo 5. Epístola de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios capítulo 5. Todos comigo? Amém? Versículo 22 em diante. Fique tranquila que hoje eu não vou pregar contra as mulheres não, viu? Já, quando o pastor abre aqui, já vem chumbo. Não, calma, fica tranquilo, que eu vou pegar a parte que está ligada a Jesus, a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Hoje eu quero falar sobre o que a igreja deve ser. Porque a igreja muitas vezes está se apresentando aquilo que não deve ser. A igreja, ela é a noiva de Cristo, entre outras coisas. E não é a igreja organização humana, não é a igreja evangélica, ou a igreja Nova Vida, ou a igreja católica, nem essa igreja é humana. Estou falando da igreja espiritual, composta por aqueles que são salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, versículo 22, assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo, irmãos, sim ou não? Então ele está dizendo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, ou maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem ama, se doa, diga isto. Quem ama, se doa, diga mais uma vez. Terceira vez, quem ama, versículo 26, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém? Vamos ficar aqui. Eu tenho falado a respeito de que
a igreja, o lugar, ou o que é a igreja, ou o que a igreja deve ser. Então, eu quero falar a respeito daquela escala de valores que outro dia eu ensinei. Eu disse que cada ser humano tem dentro de si escala de valores. E essa escala de valores é um filtro das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos compromissos, da nossa maneira de ser e de agir. O que são escala de valores? São coisas que nós vamos embutindo no nosso caráter, que a gente vai aprendendo com a família, que vai aprendendo com a vida, que vai aprendendo de vários meios, e aquilo vai se cristalizando dentro de nós para filtrar as nossas condutas. Então, por exemplo, quando uma pessoa vem com você com uma proposta ou uma pergunta, você tem dentro de você uma escala de valores, onde é que aquilo se encaixa, qual a importância daquilo. Por exemplo, eu dei o exemplo, algumas pessoas dizem assim, olha, vamos na igreja domingo agora. Aí algumas pessoas que têm ou não têm Cristo, depende do tamanho, da estatura da fé, diz assim, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, ou eu não posso porque eu vou visitar a minha mãe, ou eu não posso porque eu tenho isso para fazer. Ela está dando uma resposta que é o resultado da sua escala de valores. Na cabeça dessa pessoa, e a igreja é menor do que outros compromissos. Por exemplo, quando você convida uma pessoa para ir a uma festa, aí aquela pessoa, a festa para aquela pessoa tem um valor tremendo. Então ela é capaz de anular outros compromissos para ir àquela festa. Ou ao contrário, também não ir. Então essa escala de valores, ela faz este filtro, né? Por exemplo, enquanto você chama, se você chama um menino desse aí, olha, vamos fazer a escalada lá na Pedra Branca, é Pedra Branca? Como é que dá o nome? Né? Vamos fazer uma trilha lá. Aí essa garotada nova, logo o que faz? Legal, oba! Pergunta-se para o Sebastião. Na escala de valores dele, isso já, eu estou falando de escala de valores, eu poderia falar também o físico, mas não é isso que eu estou tratando aqui, amém? Eu estou falando que isso já não traz aquela emoção, não tem aquela importância. Então, irmãos, essa escala de valores que compõe o nosso ser, o nosso caráter, ela é influenciada por essas formações, pela visão que nós temos de Deus, pela visão que nós temos de mundo, pela visão de nós mesmos enquanto pessoas. Há pessoas que se menosprezam e na sua escala de valores, quando ela vai fazer alguma coisa, ela diz, quem sou eu? Tadinho de mim, porque ela já tem uma visão, às vezes, na sua escala de valores, bem diminuída daquilo que ela realmente é. Então, até onde a palavra de Deus influencia a sua escala de valores? Eu disse aqui que quando você começa a deixar a palavra de Deus influenciar a sua vida, você começa a descobrir primeiro que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. É verdade isso? Diga amém. Então, na hora de você tomar uma decisão, assumir um compromisso, você diz assim, vem cá, até onde isso coloca o reino de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, ou em primeiro lugar? É mais ou menos isso. Por exemplo, a mesma pergunta que eu fiz no início, olha, domingo vamos para a igreja? Numa escala de valores de uma pessoa que ela já entendeu que tudo depende de Deus, que a vida dela está nas mãos de Deus, que ela é o que é porque Deus quer, é o Senhor que a protege, Ele é o guarda de Israel. Quando a pessoa começa a entender que Jesus é tudo na sua vida, a resposta dela àquela pergunta é essa: vamos para a igreja? Vamos sim, eu tenho tanto a agradecer ao Senhor. Porque na sua escala de valores, buscar o reino de Deus já assumiu o primeiro lugar. Mas a mesma pergunta para uma pessoa que ainda não concatenou, não absorveu, não entendeu que tudo que ela é, tudo que ela tem provém de Deus, a mesma pergunta, ela diz assim, olha, talvez eu vá, não vá, vamos ver se dá tempo, eu tenho que ver a mamãe, eu tenho que ver a minha sogra querida, sei lá o quê, e a pessoa começa a diminuir, né? Eu vejo minha sogra, de vez em quando ela vem aqui, está aqui esta manhã,
E ela entende isso porque, como ela é diaconisa, obreira, ferrenha na obra de Deus, ela sabe o que eu estou falando. Então, não é menosprezando a minha mãe, ou a minha sogra, meus familiares, não é isso, irmãos. É entendendo que o nosso tempo aqui é curto. Nós, no momento, estamos com 14, 15 anos, passado um tempo, estamos com 30, daqui a pouco estamos com 50, daqui a pouco, adeus, já estamos de partida. E você tem que perguntar qual o sentido da sua vida, a proposta da sua vida, o chamado, o significado da sua vida. E uma das coisas que vai direcionar a sua vida correta são essas escalas de valores, nos devidos lugares, segundo a palavra de Deus, segundo o plano de Deus. Então, saber o que é a igreja, ou quem é a igreja, é fundamental nessa escala de valores. Quando eu começo a entender o que é a igreja aqui na terra, que a igreja não é apenas um auditório que eu vou lá e assisto um culto e vou embora. A igreja, ela é um pouco mais que isso. Vocês sabem que eu sou um combatente ferrenho da chamada igreja de auditório. O que é a igreja de auditório? É a igreja, não é necessariamente no auditório, irmão. É aquela igreja que a pessoa vai uma vez por domingo, chega lá, assiste um culto, vai para casa e durante a semana não tem comunhão nenhuma, não ora, domingo toca lá, e hoje é domingo, eu vou para a igreja. Então essa igreja de auditório, ela é uma igreja que ela não se desenvolve. Quando eu digo desenvolve, não é em números, não, porque até por causa da propaganda ela cresce, mas eu estou falando no sentido da igreja, corpo, da igreja membro, da igreja você, como membro do corpo, se desenvolvendo e crescendo. Então, a igreja é fundamental você entender o que é a igreja, porque a igreja, ela ocupa essa escala de valores. Aqui em Efésios 5, 23, diz algumas coisas da igreja que eu falei, que a igreja é o corpo de Cristo. Em outras palavras, Deus fala à igreja e a igreja executa. Você sabe que a cabeça não pode pegar um copo. Você sabe que a cabeça não pode mover. Até que você seja um cabeça dura, mas você vai depender da mão para pegar o copo. Você vai depender da boca para engolir. O corpo de Cristo significa que Jesus, ele dá a direção pela palavra e pelo Espírito Santo, diga glória a Deus, e nós executamos. E a Bíblia diz também que a igreja são aqueles que são chamados para fora. O que é os chamados para fora? Deus está te tirando do mundo para que você venha a um lugar e faça parte deste corpo, e neste corpo execute aquilo que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Então, a igreja, ela é esse corpo que faz a obra de Deus. Ora, esse lugar aqui era um galpão onde vendia ferro, lugar sujo, imundo, e se Deus nos mandou para cá, então vamos fazer aquilo que Jesus não vai fazer, pintar, construir, fazer, essa é uma parte. Mas a igreja não é só isso, a igreja é visitar, a igreja é evangelizar, a igreja é acolher, e aí a gente poderia nomear inúmeros serviços da igreja, diga glória a Deus. E se você está na igreja, se você faz parte da igreja, quem é a igreja aí, diga glória a Deus. Se você é a igreja, você tem que encontrar, por isso que eu falei assim, procura a tua turma, você tem que achar o teu espaço, porque você como parte do corpo vai executar alguma tarefa, algum ministério, algum chamado, alguma coisa. Você não pode apenas ficar dizendo assim, domingo eu vou lá na igreja assistir o culto. Eu estou tentando hoje aqui com você, dar um passo adiante. Eu estava outro dia conversando com meu carequinha ali, meu Sandro, e ele disse assim, pastor, eu sei qual é o meu chamado. Meu chamado é trazer gente para a igreja. Ele deve ter um papo muito de evangelista mesmo, né? Aquele tanto... Aí teve um dia que eu assisti uns 10 convidados aí, 15, né? Foi 15, num culto dos Eds. Eu digo, esse cara é bom de papo, por isso que a mulher dele só anda coladinha com ele ali, ó. Ele é bom de papo. E aí, o que ele pega? Ele pega essa veia natural, que Deus já criou ele assim, diga glória a Deus.
e canaliza para a obra de Deus. Em vez de ficar conversando fiado, que o Flamengo quase foi para a segunda divisão, que o Fluminense foi campeão com 3 rodadas, né? Mas já teve na terceira divisão, mas isso aí é fofoca. Em vez de ficar conversando essas coisas, olha só, o que ele faz? Ele disse, olha, tem um culto legal na minha igreja, a gente está lá. Encontrei com um dos seus amigos lá no Conjunto Residência, fui fazer o aniversário de 15 anos da Bia, né? E aí chegou lá e encontrei com ele. Pastor, o senhor lembra de mim? Um altão? Mais ou menos e tal, que a gente pega assim com as calças na mão, né? Que a gente conhece tanta gente. Aí, eu tive lá, o Sandro me levou no culto. É isso, e ele outro dia chegou para mim, pastor, descobri o que é que Deus quer que eu faça agora. É arrebanhar pessoas aqui para a igreja. Achou seu lugar. Você faz parte do corpo. A igreja, irmãos, é essa união do divino e do humano. O divino é a Bíblia, a palavra de Deus, e a revelação do Espírito Santo sobre essa palavra. Diga glória a Deus. Esse é o divino. O humano, somos nós que temos que fazer. Colocar cadeira aqui, Jesus não vai botar. Trazer pessoa para cá, é você que tem que trazer. A boca de Deus é a tua boca. Quando você começa a falar de Jesus, o Espírito Santo começa a te usar. Lembra que a Bíblia diz, não fique preocupado com o que vão dizer, porque o Espírito Santo vai o quê? Te ensinar, na hora vem coisa, tu fala coisa, tu diz, caramba, como é que eu falei aquilo tudo? Você falou porque você estava na unção do Espírito e Deus te usou para abençoar a vida daquela pessoa. Então, você é a igreja é o corpo de Cristo, é esse corpo de Cristo, o cabeça que é Jesus pensa, fala conosco através da palavra e do Espírito Santo e a gente executa. Agora a minha pergunta aqui, basicona, é a seguinte: o que você está fazendo? Não responda para mim, responda para você. Eu não quero jogar um fardo, nenhuma acusação contra você. Eu quero que você, junto comigo, reflita se nós temos trabalhado como... Pastor, eu tenho tanto problema, o senhor não sabe, a minha vida, eu tenho um marido assim, tenho filho assado. Irmãos, todos nós temos problemas. Quem é aqui que não tem problema? Todos nós temos. Quando a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, está dizendo o seguinte, faz o que eu estou mandando você fazer, porque enquanto você cuida da minha obra, eu cuido de você. É isso que Deus está falando. Enquanto você se preocupa com o próximo, enquanto você leva o reino, enquanto você cuida daquilo que eu coloquei nas suas mãos, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos seus filhos, da sua casa, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, só que o mundo, às vezes, tem visto uma igreja, eu hoje, infelizmente, eu tenho que falar isso, tem igrejas sérias, igrejas que eu nem chamaria de igreja, tem movimentos aí que para mim nem igrejas são, que são verdadeiras casa de caça-níquel, sabe como é que é? É um comércio só. Tem muitas igrejas ditas evangélicas aí, que eu nem considero igreja, irmãos, porque o alvo não é a vida, a salvação, a vida eterna, o alvo não é a transformação das vidas, o alvo não é ver as famílias transformadas, o alvo é apenas angariar fundos. Ora, então nós poderíamos dizer que os ricos todos estão no céu. Se o céu é ter dinheiro, então os ricos estão no céu. E a gente sabe que não. Então essa mensagem, ela de prosperidade, ela é bíblica nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que o reino primeiro, o que é o reino? O reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos dar uma olhadinha em Romanos? Quem sabe onde é? Romanos 14, 17. Abre lá comigo. Vem comigo aqui. Só para desintoxicar você de algumas ideias, às vezes, que entram na igreja. Romanos 14, 17. Gozar que eu nunca vejo esses textos na boca desses pregadores.
porque eles confrontam um pouco essa questão. Prosperidade é um plano de Deus, mas não é a razão do Evangelho. Amém? Ele diz assim, versículo 17, porque o reino de Deus não é o quê? Comida nem bebida, quer dizer, não é nada material, mas justiça, a justiça da cruz, a justiça de Cristo, a justiça que Ele tomou o nosso lugar na cruz e nos fez salvos, santificados e purificados pelo seu sangue, diga glória a Deus. E a paz de Cristo que excede todo o entendimento entrou no nosso coração, diga aleluia, e a alegria do Espírito Santo. Está falando de coisas espirituais, o reino de Deus aqui são coisas espirituais, tem nada a ver com ter dinheiro no bolso. Agora, a Bíblia diz que quando você busca essa justiça, essa paz, essa alegria no Espírito Santo, enquanto você está buscando isso através da comunhão com Deus, Deus está acrescentando o que você precisa na sua vida material, porque Ele sabe que você não é só espírito, você também tem a parte material. Mas a razão do Evangelho não é angariar dinheiro, irmãos. A razão do Evangelho é a vida eterna que há em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Por isso que quando você faz aquela pergunta assim, quem quer ir para o céu hoje nas igrejas? Toda igreja que eu vou pregar, eu pergunto assim, eu queria saber quantos creem que vão para o céu. Ah, aleluia, todo mundo levanta a mão, né? Os pentecostais são os mais afoitos, aleluia, dá glória a Deus. Aí eu disse, quem quer ir hoje? Aí já diminui o número. Porque essa convicção, às vezes, ela não é tão profunda como deveria ser. Eu falei aqui sobre os zumbis, dos vivos mortos que existe dentro da igreja. O apóstolo Paulo, quando em 1 Coríntios capítulo 11, diz que na igreja há muitas pessoas que já estão mortas espiritualmente. Vêm ao culto, assistem o culto, mas estão mortas. Como é que pode? Pode. Que se você vive na prática de pecado, mas você vive dentro da igreja, você está morto. Prática de pecado, irmãos. O que é a prática de pecado? Eu insisto no mesmo pecado, eu não saio do mesmo pecado e eu não quero sair. Pior é isso, pior é que a pessoa está no pecado, mas ela não quer sair, ela quer continuar. Então, essa pessoa vai morrendo aos poucos. Há muitos que já são religiosos, vão à igreja, tem Bíblia de crente, cara de crente, muitas vezes paz do Senhor do crente, mas não tem mais vida de Deus, não ouve mais Deus, não consegue ler a Bíblia, não ora, não faz mais nada. Não é diferente de qualquer outra religião que possa existir, que a pessoa frequenta e que não tem vida espiritual. O que faz a diferença? A diferença é justamente essa vida de Deus dentro de nós. Então, a igreja sem Jesus, que hoje ela é vivificada pelo Espírito Santo, é um corpo sem vida, é uma organização humana. A igreja sem o Espírito Santo, irmãos, que hoje é Ele que testifica de Jesus na terra, diga glória a Deus. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta, ela não existe, ela é apenas uma organização. E vive às vezes em nome de rituais, de costumes, de simbolismo, seja lá o que for. Então, hoje eu quero avançar e falar que a igreja também é um lugar de verdade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3 e 15. Versículo 14, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Versículo 15, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja,
Diga, a casa de Deus é a igreja. Mas ele não está falando de prédio, não. Quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então você é a casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que manter o nosso corpo em santificação e honra. Porque é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, diz a palavra de Deus. A habitação de Deus somos nós. Então, ele está dizendo justamente isso. Olha, estou escrevendo essas coisas para você, Timóteo, porque se eu tardar, fique ciente que como se deve proceder na casa de Deus. Né? E se você pegar o capítulo 3 todos, você vai ver que aqui há instruções como se deve agir dentro da igreja. Aqui vem a orientação, como é que uma pessoa pode ser bispo. Aqui vem a orientação, como as mulheres devem ser em relação à autoridade do homem. Se você ler o capítulo 2, 3, porque ele está aqui no meio dizendo assim, ó, escrevo estas coisas, que coisas? Ele já tinha escrito no capítulo 2, capítulo 3, de como essas condutas deviam ser na casa de Deus. E ele diz assim, olha, que é a igreja do Deus vivo. Então você é casa de Deus e você é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte, o quê? Da verdade. Hoje eu quero falar isso, que a igreja é lugar da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja não pode ser um lugar de mentira, irmãos. E eu tenho que falar um pouco sobre isso, porque olha, se a igreja é você, se a casa de Deus é você, você não pode andar com a sua vida fora da verdade. Dá para entender isso? Diga amém. A verdade muitas vezes incomoda, mas uma das coisas que prejudica muito a igreja, você povo de Deus, você membro do corpo, você coluna e baluarte da verdade, é quando você tenta montar a sua vida em cima de fantasias. Porque a coluna da sua vida não pode ser fantasia. E tem muita gente fantasiosa, que quer montar a sua vida em cima de fantasia. Não vai dar certo. Jesus, falando a esse respeito, disse que se você construir uma casa que não seja na rocha, em Jesus, que é a rocha, quando vier os ventos, quando vier as chuvas, vai derrubar. Porque o que sustenta uma vida espiritual, o que sustenta um casamento, o que sustenta um lar, o que sustenta uma igreja, é a verdade. Então a igreja não é um local de teatro onde a gente interpreta papéis de ser bonzinho ou de ser crente. A igreja é um lugar onde a gente deve viver realmente a verdade. E a verdade às vezes não é bonita de se ver. Mas Deus Ele constrói a vida de uma pessoa em cima da verdade. Aquilo que não está bem, aquela verdade que não é boa, aquela verdade que está ocupando, Deus vai transformando. Ah, eu cheguei assim, eu tinha esse defeito, eu era assim. E Deus começa a trabalhar pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, você é a coluna. Você não é a igreja? Quem é a igreja aqui? Diga amém. Diga, eu sou a igreja. A Bíblia está dizendo que você é coluna e baluarte da verdade. Então eu não posso construir um casamento também em cima de mentiras. Às vezes minha esposa fala coisas que eu não gosto de ouvir, mas são verdades. E eu aprendi que não posso desenvolver uma decisão, tomar uma posição, assumir compromisso, se eu não tiver com aquelas verdades bem cristalinas e saber como é que vou fazer. Não ser crente não é uma fantasia, irmãos. Não é uma, eu tenho uma desconfiança muito grande. A pessoa se converte no dia, no meio evangélico, principalmente pentecostal, tem muito isso. O cara se converte num dia, passado um mês, uma semana, ele está falando como se já fosse crente, pega aquele jargão, aquele linguajar evangélico todo e fala, glória a Deus, balão de fogo, aleluia, não sei o quê.
Aí você olha assim, parece que o negócio, né? Mas quando vem as primeiras chuvas, aquilo tudo desarma, porque aquilo não está baseado numa verdade trabalhada, aquilo não é fruto de um trabalho do Espírito Santo no seu coração, de uma convicção. Então, você para crescer espiritualmente, você tem que trabalhar com a verdade. As pessoas não estão muito preocupadas com a verdade, mas ao fim, ao cabo, tudo passa. Mas a verdade, que é a palavra de Deus, permanece para sempre. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então a nossa vida tem que ser constituída em cima disso, né? Então, só que eu tenho que checar isso. Eu estou trabalhando com a verdade nos meus relacionamentos de amizade? Eu estou trabalhando com a verdade no meu relacionamento com Deus? Porque tem pessoas que vão orar, que parece que Deus não conhece ela. Senhor magnífico, magnífico Deus, soberano. Eu fico pensando que Deus olha assim, o que esse cara está pensando que engana? Conheço ele o dia todo, sei o que ele fala, sei o que ele pensa, sei o que ele faz, mas tem criança aí? Tem uma menina, eu não posso falar. De vez em quando eu gosto de falar umas bobagens bem fortes, para você entender o que eu estou falando, né? Mas não vou falar essa manhã a respeito dessa criança. A verdade é que, se você não basear a sua vida em cima da verdade, fica uma coisa fantasiosa. A minha esposa, ela disse assim, você é muito duro, mas eu sei que a sua avaliação é honesta, porque eu não imito um elogio, eu não imito alguma coisa que eu não tenha convicção que seja verdade. Tem gente que gosta de ficar bem na fita, né? Elogia, mas na verdade não é aquilo que ela pensa. Aí fala, né? Então isso é um tipo de engano. Não é que você vai ser desagradável, né? Mas se você não puder elogiar, fica calado. Se você não puder elogiar, use a sabedoria. Eu não posso. Puxa vida. Vem aquela irmã cantar com aquela voz de taquara rachada. Todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar. Porque fala assim, não, pastor, sabe como é que é? Irmão, não vamos escrachar igual o Wagner Monte na televisão. Mas alguém tem que chegar para ela, principalmente o líder do louvor, que é o especialista, né? Abraçar, dizer assim, você vai para o céu, Jesus te ama, Deus é bom, eu te amo também. Mas olha, ou você entra numa aula de canto e quando você estiver bom, volta, ou você procura o seu ministério, que não é esse. Mas eu conheço igrejas, vamos chamar agora a irmão fulano de tal. Olha só, o que eu estou falando de coluna e baluarte da verdade. Chama o irmão fulano de tal. Irmão, sabe como é que é? Não estou muito bem da voz, sabe como é que é? Ninguém fala nada. Olha, Deus aceita o louvor dela de qualquer jeito, amém? Eu não. Porque Deus tem muito mais amor, Ele é mais amor. Sabe por quê, irmãos? Ouça bem. Dá a impressão que a coisa é feita de qualquer jeito. E no meu ponto de vista, as coisas para Deus têm que ser feitas com excelência. Diga glória a Deus. Dentro da nossa capacidade, mas com excelência. E às vezes, isso é uma forma de mentira. Né? Mentira. Então a pessoa não tem. Eu acho que até por isso muita gente não gosta de fazer gabinete comigo. Porque vai para o gabinete, a pessoa fala, eu escuto com amor, mas aqueles pontos que eu digo, isso aqui está errado, irmão. Você não pode viver assim, fazer assim. A palavra de Deus diz isso, você está fazendo aquilo. Então não vai dar certo nunca. E às vezes a pessoa não está afim de ouvir a verdade. Ouça, eu creio que Deus faz milagres. Quantos creem nisso? Diga amém. E eu creio que muitas coisas a gente fala por fé. Diga glória a Deus. Isso é uma situação, não é mentira falar de algo por fé que você crê. Se eu creio no meu espírito, no meu interior, no meu coração, de que realmente isso vai acontecer, e a coisa ainda não aconteceu. Isso não é mentira. Isso é um ato de fé, é um voto de fé, diga glória a Deus. Agora, eu estou falando, não é disso, eu estou falando daquelas situações que não vão mudar, não é porque a pessoa não tem fé, é porque ela não está assumindo uma postura de verdade.
não está a fim de ser trabalhada, né? Eu sempre digo, a pessoa vai para uma igreja que ela escute uma boa palavra, que o pastor seja bastante light, e que ela não tenha que mudar em nada. Ela entra e sai durante tempos e tempos, e nada se altera, porque a vida está ótima, tudo bem. Só que não é essa a posição da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. O processo para mudar aquela escala de valores que eu falei lá no início, lembra da escala de valores? Esse processo de mudar a escala de valores passa por um posicionamento dentro da igreja, de envolvimento como igreja e ação como igreja. Você quer ver uma coisa? Vai no hospital visitar uma pessoa doente, você volta de lá crescido na fé. Primeiro agradecendo a Deus pela saúde que você tem. Você diz, meu Deus, não sei se você já foi no Hospital do Câncer ali perto da rodoviária. Quando você vê aquelas crianças com câncer na cara, criança perdendo membros, você vai olhar e dizer assim, eu estou reclamando de quê? Deus tem sido bondoso comigo. Você sai de lá até falando em línguas, dizendo, meu Deus, obrigado. Isso também cria em você amor e misericórdia pelo próximo. Por isso que a igreja, ela tem que exercitar, porque é nesse exercício de verdade, nesse exercício de realização, nesse exercício de fazer alguma coisa, é que haverá o crescimento, e nesse crescimento, a sua escala de valores vai começar a alterar, e você vai se colocar mais a serviço de Deus. Há pessoas que só querem ouvir o que lhe interessam. Irmãos, o Evangelho é um Evangelho transformador, diga glória a Deus. Muita coisa que eu li na Bíblia, que ainda leio, que eu digo assim, se eu pudesse arrancar isso aqui, mas não posso, eu tenho que me enquadrar aquilo, diga glória a Deus. Eu não posso me tirar, eu tenho que voltar para aquilo e dizer assim, eu que preciso mudar, eu é que preciso de transformação. Então, e tem gente que diz assim, mas se eu não transformar, Deus é misericordioso, eu creio que vou para o céu. Tudo bem, você vai para o céu, irmão, mas a Bíblia diz que Deus espera mais de você. A Bíblia fala do tipo de zumbi que nós vimos aqui a semana passada, aquele zumbi que, vivo morto, né? Que é, mas não é. A Bíblia diz que a pessoa que não se define, o indefinido, o morno, Deus vomita da boca. Então, a igreja é um lugar de verdade. Você vai ouvir muitas verdades, mas eu espero que só você não ouça as verdades. Eu espero que você, como eu, estamos juntos nessa caminhada, amém? Eu também estou na caminhada. A gente comece a adotar algumas práticas de verdade e deixar que durante a prática dessa verdade, as mudanças aconteçam na nossa vida. Eu ia falar, mas não vai dar mais tempo. A igreja é um lugar de paz, mas sobre isso eu vou falar domingo que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração esta manhã, ao término da nossa palavra, sobre aquelas pessoas que estão, pastor, eu tenho dificuldade, eu quero, mas sinto um peso, uma dificuldade muito grande de me envolver mais, de me colocar mais disponível a Deus, ao Espírito Santo. Mas eu queria pedir a Deus que me fortalecesse esta manhã, que renovasse as minhas forças, para que eu não fosse um crente de auditório, mas que eu fosse participante do corpo de Cristo. Você reconhece as suas limitações, mas diz assim, eu não tenho força. Um dia eu fiz essa oração para Deus. Eu disse, Deus, eu não tenho nem cacuete de crente, que eu achava que crente tinha que ter aquela cara, né? Com essa cara de pagodeiro, com esse cavanhaque aqui, né? Se eu passar na rua sem paletó e gravata, todo mundo diz que eu sou polícia, sou delegado, pagodeiro, sei lá o quê. A cara não ajuda muito. Então eu disse, Deus, nem a minha cara ajuda muito, mas Senhor, me fortalece, me dá essa força, coração, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. E Deus, pela graça e misericórdia dele, tem feito esta obra. Ainda não está completa não, mas Deus está fazendo. Talvez você precise fazer essa oração esta manhã. E se você quiser fazer essa oração voluntariamente, de coração,
eu quero te ajudar nessa oração. Vou pedir que você venha aqui à frente e diga: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus como igreja nessa terra. Quero ser usado. Deus vai começar a te dar forças, vai te capacitar, porque Ele que chama e Ele que capacita. Saiba de uma coisa, não é o pastor que está chamando, não. Você que sentiu o desejo de vir aqui na frente, é Deus que está chamando você. Deus está chamando você. E sabe, às vezes Deus deixa a gente chegar numa situação tão difícil para reconhecê-lo. Eu sempre digo que eu nunca conheci nenhuma pessoa na igreja que diz assim: olha, ganhei na loteria, estou bem de vida, tudo vai bem, não tem problema, não tem problema nenhum, e eu resolvi aceitar Jesus. Ainda não conheci essa pessoa. Todo mundo que eu conheço, em alguma área, em algum momento, está passando por problema. Mas você, esta manhã está dando um passo. Deus está olhando para você. Jesus está olhando para você nessa hora. Você vai botar a mão no seu coração e vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados. Muitas vezes negligenciei a Tua palavra, buscando apenas, ó Deus, o meu interesse. Mas nesta manhã, Senhor, diante da Tua palavra, eu reconheço que preciso mudar, Senhor, a minha escala de valores. Senhor, eu tenho que botar o reino em muitas áreas da minha vida em primeiro lugar. Senhor, eu não tenho força, me sinto fraco, mas eu peço agora, me fortalece, me ajuda e me dá, Senhor, todo o ânimo, toda a alegria, toda a paz, que excede todo entendimento, em fazer a Tua obra. Senhor, eu coloco agora diante de Ti, Senhor, a minha vida. Diga: usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa os meus lábios, usa os meus pés, usa as minhas mãos. Usa, Senhor, a minha inteligência para cooperar e realizar o Teu reino aqui na terra. Jesus, vem transbordar. Diga: Espírito Santo, transborda em mim a Tua presença. Diga: Senhor, eu quero ser batizado com Teu Espírito Santo. Transborda, Senhor, que os Teus dons se manifestem, Senhor, não apenas para as pessoas verem, Senhor, mas que a Tua obra se efetue através da minha vida, porque o importante é que eu faça o que Tu queres, ó Deus. Aleluia. Diga: Senhor, eu Te adoro e eu quero sair daqui esta manhã diferente que entrei. Senhor, eu coloco as minhas preocupações, os meus fardos, aquilo que está atormentando o meu coração, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, e peço, Senhor, que aquela leveza de quem confia em Jesus assuma o controle da minha vida, e quando vierem as preocupações, eu possa dizer: está nas mãos do Senhor, é Jesus que está cuidando. Oh Senhor, eu quero viver esta vida contigo, Pai, de que, Senhor, as minhas ansiedades, as minhas preocupações estão nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o Teu nome através da minha vida, que eu não seja apenas um cristão de auditório, ó Deus, nominal, que fora dessas quatro paredes eu possa manifestar o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que dentro da minha casa, com a minha esposa, com o meu esposo, eu possa começar a buscar essas mudanças, Senhor. Me fortalece, me dá, Senhor, tudo que eu preciso para essas mudanças, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Sondas e me conhece, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece
conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tuas mãos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares agora. Preserva a tua palavra dentro de nós, que ela germine, cresça e frutifique. Eu te agradeço. E que logo mais, Pai, nós possamos estar aqui participando da festa que vai ser, ó Deus, o batismo nas águas. Em nome de Jesus, vamos em paz. Que Deus abençoe a todos. Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabes quando assento, me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu